amigos, sejam muito bem-vindos a um estudo mais acerca do santuário. Hoje nós vamos a estudar um tema muito interessante, muito importante. Vamos a estudar as festas, o calendário de Deus. Mas antes de começar o nosso estudo, quero pedir desculpas porque estou atrasado na entrega deste vídeo. Na verdade, ontem, que era quando eu ia gravar e entregar este vídeo, ficamos sem internet em casa. Aqui no centro do Chile estávamos vivendo um período de seca muito prolongado e graças a Deus este ano começou a chover, mas uma das consequências disso é que ontem a internet caiu. Então desculpem, eu estou atrasado nisso. Mas tudo bem, vamos então a estudar. Hoje vamos a estudar então as festas de Deus e vamos a concentrar o nosso estudo no livro de Levítico, capítulo 23. Este é um capítulo onde estão resumidas as festas que Deus ordenou a Israel. Mas antes de começar a percorrer este calendário de festas, vamos explicar que no judaísmo bíblico tinha dois tipos de cerimônias que se realizavam no santuário. Um tipo eram as cerimônias que podiam ser feitas todos os dias ou que eram feitas todos os dias. Por exemplo, todos os dias eram sacrificados dois animais, dois cordeiros, um de manhã e outro na tardinha, como intercessão contínua perante Deus. Isso era o que se chamava o holocausto contínuo. Por que holocausto contínuo? Porque se sacrificava o animal de manhã, o animal era completamente queimado no altar, ele passava o dia inteiro sendo queimado e quando estava sendo consumido, então se sacrificava o segundo animal, o animal da tarde, que ficava sendo consumido durante a noite. Então continuamente tinha essa intercessão perante Deus. Também os sacerdotes tinham que entrar todos os dias no santuário, no lugar santo, para colocar azeite nas lamparinhas, nas lâmpadas do candelabro, e também para queimar incenso, também como forma de intercessão em favor das orações de Israel. Também, todos os dias, podiam ser levados sacrifícios, por exemplo, sacrifícios pelo pecado ou sacrifícios de gratidão ao santuário. Então, tudo isso constituía o cerimonial diário. Mas tinha um outro cerimonial, que são os cerimoniais das festas, e é isso que nós vamos estudar hoje, o cerimonial anual das festas. E vamos então nos concentrar no capítulo 23 de Levítico. Vamos começar lendo desde o versículo 4, que diz assim: São estas as festas fixas do Senhor, santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No primeiro mês, aos 14 do mês, a tardinha, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias desse mês, é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Mas por 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Então vamos parar por aqui por enquanto a nossa leitura. Aqui já temos duas festas que na verdade faziam um pacote. A primeira festa
era celebrada no dia 14 do primeiro mês, o mês de Nissan, e era a Páscoa. Nesse dia à noite tinha que ser sacrificado um cordeiro, era o sacrifício da Páscoa, e esse cordeiro tinha que ser cozinhado ao fogo e tinha que ser comido e não podia restar, não podia sobrar nada para o dia seguinte. E esse era o sacrifício da Páscoa. E esse sacrifício lembrava a saída do povo de Israel do Egito. Na verdade, lembrava o cordeiro que teve que morrer para proporcionar o sangue que os israelitas colocaram nas portas de casa, né? Na verdade, na estrutura da porta da casa. É, no... Um detalhe é que o cordeiro era um dos ídolos do Egito. Então, quando eles sacrificaram a Páscoa, eles também estavam matando um dos deuses do Egito. É bem simbólico isto. Para nós cristãos, a morte do cordeiro representa a morte de Jesus, porque nós sabemos que Jesus morreu num dia de Páscoa. E a Santa Ceia foi justamente uma ceia de Páscoa. Então, o sacrifício da Páscoa tem este duplo sentido, né? Tem o sentido da liberdade que o povo de Israel conquistou quando saiu do Egito, que Deus lhe deu quando saíram do Egito, e também significa aquela liberdade eterna, aquela liberdade mais transcendente que significa a morte de Jesus para nós. E desde esse mesmo dia, do dia da Páscoa, e por 7 dias, os judeus tinham que comer pães ázimos. E essa era uma forma também de simbolizar a vida sem pecado que teve Jesus. Né? Isso é desde o nosso ponto de vista cristão. Para os judeus, lembrava o fato de que eles tinham saído às pressas do Egito e o pão não teve tempo, a massa com que fizeram o pão não teve tempo de fermentar e, portanto, tiveram que fazer pão sem fermento. Sem fermento. Pão ácimo. Tiveram que comer pão ácimo. Então também tem esse duplo significado, né? O significado original de sair às pressas do Egito, essa mensagem de urgência, né? Que é também uma mensagem para nós também. Nós queremos sair rapidamente deste mundo. Há um sentido de urgência também. E o outro sentido é o símbolo da vida de Jesus sem pecado. Mas as festas da Páscoa não terminavam somente pelo fato de comer pão ácimos. Tinha um outro aspecto que está relatado a partir do verso 9, que diz assim. Diz assim. E disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e disse-lhes: Quando verdes entrado na terra que eu vos dou, e cegardes a sua cega, então trareis ao sacerdote um molho das primícias da vossa cega. E ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. E no dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de um ano em holocausto ao Senhor. Bom, vamos deixar até aí.
Este é um detalhe importante porque a festa da Páscoa, no final da festa da Páscoa, nestes 7 dias que durava a festa, os israelitas tinham que levar as primícias da colheita. E o que tinham que levar um molho de espigas. Quer dizer, eles tinham que levar o fruto do que Deus lhes deu na colheita. Isto, logicamente, era um agradecimento pelo que Deus lhe estava otorgando uma colheita, capacidade de ter pão. Mas, desde o ponto de vista cristão, isto também tem um significado muito bonito. Tem o significado da ressurreição. Porque no Novo Testamento é ensinado que Jesus é as primícias. A ressurreição de Jesus é a ressurreição que garante todas as outras ressurreições, garante que nós também teremos vida eterna algum dia, que os mortos em Cristo ressuscitarão. Portanto, Jesus é o primeiro de muitos na ressurreição. E o Evangelho de Mateus, de forma muito interessante, conta que por ocasião da morte de Jesus, ressuscitaram algumas pessoas. Então, e essas são também as primícias, né? É a primeira colheita que garante uma colheita muito mais abundante no final dos tempos. Portanto, aqui nestas festas da Páscoa, nós temos simbolizadas a morte de Jesus, temos simbolizadas a sua vida perfeita, mas também temos simbolizado o resultado da morte de Jesus, que é a ressurreição dele, em primeiro lugar, e dos santos que o acompanharam na ressurreição e foram levados e constituem, portanto, as primícias. Muito bem. Vamos pular para o verso 15, que diz assim: Contareis para vós desde o dia depois do sábado, isto é, desde o dia em que houverdes trazido o molho da oferta do movimento, 7 semanas inteiras. Até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de cereais ao Senhor. Das vossas habitações trareis para a oferta de movimento dois pães e 2 décimas de efa. Serão de flor de farinha e levedados se cocerão. São primícias ao Senhor. Muito bem. Os judeus tinham que contar, então, 50 dias até chegar a uma nova festa, que os judeus chamam de Shavuot, que significa semanas, e que nós cristãos conhecemos com o nome de Pentecostés. Pentecostés significa 50 dias. Então, a nossa festa de Pentecostés é a mesma festa de Shavuot dos judeus. Conta a tradição judaica que 50 dias depois deles terem saído do Egito, quer dizer, 50 dias depois da Páscoa, foi-lhes entregue a Torá, a lei de Deus, no Monte Sinai, os 10 mandamentos, né? E a Torá completa depois. Foi entregue
na festa de Shavuot. Então, a festa de Shavuot relembra para os judeus o momento em que a lei, a Torá, foi entregue para eles. Para nós cristãos, o Pentecostés, a festa de Pentecostés, lembra o dia em que o Espírito Santo foi enviado à igreja, na igreja primitiva, a igreja que estava em Jerusalém, né? E o Espírito Santo desceu. E o que aconteceu? O que aconteceu depois que o Espírito Santo desceu? Os discípulos, os cristãos, começaram a falar em línguas, e não falavam qualquer coisa, eles anunciavam o Evangelho em línguas. Tem uma tradição judaica que diz que quando Deus falou os 10 mandamentos no Monte Sinai, Deus falou esses mandamentos simultaneamente nas 70 línguas das nações. O número 70 na tradição judaica simboliza a totalidade das nações humanas, né? Então, segundo esta tradição, a lei, os 10 mandamentos a lei foi proclamada, os 10 mandamentos foram proclamados em todas as línguas das nações, para que todas as nações pudessem entender. Por isso é significativo que no dia de Pentecostés, os discípulos tenham começado a falar nas línguas das nações para proclamar o Evangelho. Porque assim como a lei foi otorgada de tal forma que todas as nações pudessem entender, o Evangelho também foi dado no mesmo dia, no dia de Pentecostés, para que todas as nações pudessem receber o testemunho da graça de Deus. Então, a lei foi proclamada em todas as línguas das nações, segundo a tradição judaica. Segundo o livro de Atos, o Evangelho também foi proclamado no dia de Pentecostés na língua de todas as nações. Mas vejam que curioso, na festa de Pentecostés, a diferença do que acontecia na Páscoa, os judeus tinham que levar pães como oferta. Já não são molhos de espigas, são pães. As espigas, os molhos de espigas, são coisas que Deus fez sem intervenção do homem. O pão é o produto da intervenção de Deus, que dá o trigo, a cevada, os cereais, né? E do homem que faz o pão. Então, o pão é a conjunção, é a colaboração do trabalho de Deus com o trabalho do homem. E no dia de Pentecostés, com a pregação dos apóstolos, dos discípulos, no dia de Pentecostés, teve as primeiras grandes conversões ao cristianismo. E esse cristianismo foi o produto do trabalho do homem que pregou e do trabalho de Deus, do Espírito Santo, que convenceu as pessoas no coração acerca da realidade do Evangelho. Portanto, aqueles pães de cevada que os judeus ofereciam no dia de Pentecostés, desde o ponto de vista cristão, simbolizam também aqueles primeiros conversos, aquelas primeiras pessoas que aceitaram o Evangelho no dia de Pentecostés, como primícias, como os primeiros frutos, representando a todos aqueles que iríamos aceitar o Evangelho no futuro. E estas são as festas da primavera, na primavera no hemisfério norte, né? Depois vamos ter que dar um pulo de vários meses, e nós vamos pular até o verso 23 do nosso capítulo, até
a festa das trombetas. Diz assim a Bíblia, no verso 23. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, no 7º mês, no 1º dia do mês, haverá para vós descanso solene, em memorial, com sonido de trombetas, uma santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E disse mais o Senhor. Vamos parar por aí então a leitura. Esta é a festa das trombetas. As festas das trombetas hoje no judaísmo atual é equivalente a Rosh Hashanah, o primeiro dia do ano. É o dia do ano novo judaico, o ano novo civil judaico. E desde o ponto de vista religioso, para os judeus, a festa das trombetas significa o início do juízo. É o dia em que se inicia o juízo de Deus. Na verdade, tem dois significados. Por um lado, é o dia em que os judeus reconhecem a Deus como rei, é o dia da entronização de Deus como rei, e também é o dia em que começa o juízo. Por que começa o juízo? Porque os judeus dizem que os casos fáceis são resolvidos no dia das trombetas. Nesse dia Deus abre os livros e vê, este cara foi muito bonzinho, está resolvido, está pronto já, passou. Este cara não tem remédio, foi muito ruim, não fez nada bom, está decidido também, é um caso fácil. Mas nós não somos casos fáceis. Nós, durante o ano, temos feito coisas boas e coisas ruins. Temos acertado e temos errado. Portanto, nosso juízo precisa ser feito com maior cuidado e vai demorar mais. Isso tudo é a tradição judaica. E com a festa da trombeta, em que se tocavam trombetas anunciando que o juízo estava próximo, começam 10 dias de arrependimento, de revisão da vida, de fazer uma introspecção, examinar a consciência. Até o dia 10º do 7º mês, verso 27. Ora, o 10º dia desse 7º mês será o dia da expiação, o Yom Kippur, onde realmente se realiza o juízo. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Nesse dia não fareis trabalho algum, porque é o dia da expiação, para nele fazer-se expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Pois toda alma que não se afligir nesse dia será extirpada do seu povo. Também toda alma que nesse dia fizer algum trabalho, eu o destruirei no meio do seu povo. Não fareis nenhum trabalho, não fareis trabalho algum. Isso será estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será, e afligireis as vossas almas, desde a tardinha do dia 9º do mês, até a outra tarde guardareis o vosso sábado. Vejam a quantidade de versos que são dedicados ao dia da expiação. O dia da expiação é muito importante, porque é o dia em que é decidida a sorte de toda a comunidade. Provavelmente nós façamos no futuro um vídeo especial para o dia da expiação, para analisá-lo em todos os detalhes. Mas por enquanto vamos dizer o seguinte. Nós falamos no primeiro vídeo que o santuário representava o mundo.
O juízo feito no santuário simboliza o juízo feito no mundo. Deus coloca o mundo em juízo. E ele espera que as pessoas que acreditam nele, as pessoas que confiam nele, o povo dele, façam uma preparação para o juízo. Por isso, desde o dia das trombetas, em que se anunciava a proximidade do juízo, até o dia da expiação, o povo tinha 10 dias para se preparar, para fazer um exame de consciência, para pedir perdão pelos pecados. E mesmo no dia da expiação, eles tinham que afligir a alma deles, que na linguagem técnica judaica isso significa jejuar. Eles tinham que jejuar e, além disso, tinham que continuar a introspecção e o exame de consciência, tinham que fazer orações especiais. Até hoje, o povo judeu, no dia da expiação, se reúne para fazer jejum e para orar e para pedir misericórdia de Deus, porque mesmo no dia do juízo é possível ainda pedir misericórdia para Deus. Mas o importante do dia da expiação é que nesse dia se simbolizava a destruição do mal e do pecado. Como falei, nós vamos dedicar um vídeo inteiro para explicar os detalhes e a simbologia do dia da expiação. O dia da expiação, na verdade, envolve muitas coisas. Envolve o sacrifício de Cristo, envolve a intercessão de Cristo em nosso favor no santuário celestial, envolve a realização do juízo, envolve a destruição do pecado e envolve Jesus voltando em glória para abençoar o povo, para nos abençoar. Mas o que eu quero salientar hoje é que no dia da expiação se simbolizava a destruição final do pecado. E o povo tinha que fazer esta introspecção, este exame de consciência, este fato de pedir perdão, para ele não se identificar com o pecado e não ser destruído. Se nesse dia o pecado vai ser destruído, você não quer fazer parte do time do pecado, quer fazer parte do time que tem se arrependido, que tem aceito o perdão de Deus e que é acolhido por Deus. Muito bem, vamos continuar então. Bom, nós adventistas acreditamos que a festa da trombeta foi cumprida com o reavivamento adventista na década de 1840, em que foi pregada a volta de Jesus, foi pregada a realização do juízo e que o dia da expiação, acreditamos nós adventistas, começou em 1844 e está se prolongando até o dia que Jesus retorne para nos buscar. Até Jesus retornar, vamos continuar no dia da expiação, onde Deus está fazendo todo o processo que vai levar finalmente à eliminação completa do mal deste mundo. Nós vamos continuar. Vamos continuar até a festa dos tabernáculos, lá no verso 33. O verso 33 diz: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Desde o dia 15 desse 7º mês haverá a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Por 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação e fareis oferta queimada ao Senhor. Será uma assembleia solene, nenhum trabalho servil fareis. E
mais para frente diz, verso 39. 39. Desde o dia 15 do 7º mês, quando tiverdes colhido os frutos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá descanso solene, e no 8º dia haverá descanso solene. No primeiro dia tomareis para vós o fruto das árvores formosas, folhas das palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias, e celebrareis e celebrá-la-eis como festa ao Senhor por 7 dias, cada ano, estatuto perpétuo será pelas vossas gerações. Nos mês 7º celebrareis. Por 7 dias habitareis em tendas de ramos, todos os naturais em Israel habitarão em tendas de ramos, para que as vossas gerações saibam que eu fiz habitar em tendas de ramos os filhos de Israel quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, no dia 15 do 7º mês, vejam que o 7º mês será um mês, e é ainda para os judeus um mês muito agitado. No primeiro dia, a festa das trombetas. No 10º dia, o dia da expiação. E a partir do dia 15, então, a festa dos tabernáculos, conhecida em hebraico como Sukkot. Sukkah, em hebraico, quer dizer uma cabana, uma cabana feita de ramos. Um tabernáculo feito de ramos. Isso é uma sukkah. E o plural de sukkah é Sukkot. Então, a festa de Sukkot é a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos. E eles, então, no dia 15, eles tinham que montar estas cabanas feitas com ramos, tinham que oferecer alguns sacrifícios, tinham que levar umas ofertas também de colheita, e eles tinham como mandamento, e olhem bem, é uma ordem de Deus, é um mandamento, tem que ser cumprido. A ordem é que eles tinham que se alegrar perante Deus. Nesse dia ninguém podia estar triste. Ninguém podia estar triste. Podia ter passado alguma coisa terrível, mas a ordem era estar contente, festejar, estar feliz. Por quê? Porque era um dia especial para relembrar a libertação que tiveram do Egito e como eles no deserto tiveram que morar em tendas. Desde o ponto de vista cristão, a festa dos tabernáculos representa o que vem depois da volta de Jesus, o tempo em que nós iremos morar na terra renovada, no tempo em que nós iremos morar já sem a carga do pecado, sem a condenação pelo pecado, sem o mal nesta terra. O dia da expiação já tinha passado. O dia da expiação já foi embora, está no passado. Já recebemos o perdão de Deus. Se recebemos o perdão de Deus, temos que ficar contentes. E além do mais, temos a colheita. No futuro, quando Jesus voltar, nós também vamos apresentar a nossa colheita, todas as pessoas que levamos para Jesus, todas as pessoas a quem nós ensinamos que é possível viver sem a escravidão do mal, que é possível viver de uma maneira diferente a como nos propõe este mundo, que é possível viver segundo os princípios de Deus. As pessoas que vão ter aprendido que Deus fez de tudo, que Ele fez o máximo sacrifício para nos dar liberdade, nos dar salvação e nos dar vida eterna, finalmente. Então, festa de Sukkot é uma festa de grande alegria. Estas são as festas do Senhor. As festas que começam
lá na Páscoa, com aquela experiência talvez meio desagradável de comer pães ácimos, que é feito às pressas, que aquela experiência de ter participado do sacrifício do Cordeiro, mas que depois esta experiência se vai multiplicando através da recepção da lei e também do Evangelho, e que depois passamos por uma etapa de arrependimento, por uma etapa de introspecção, por uma etapa de exame de consciência para pedir perdão a Deus pelas nossas falhas, para receber justamente o perdão no dia da expiação e ter a experiência de ver o mal acabado, destruído, completamente aniquilado, sem a possibilidade de nos atingir novamente, para finalmente entrar na alegria de Deus, para poder entrar no gozo, na felicidade que Deus nos propõe na vida eterna. Esse é o calendário de Deus e esse é o resumo do propósito de Deus para a humanidade, e nós aprendemos estudando o cerimonial do santuário. Que Deus nos abençoe, que também nós possamos entrar muito em breve na alegria completa do Senhor e que possamos nos alegrar nele hoje, recebendo Ele no nosso coração e no futuro morando com Ele para sempre. Que o Senhor nos abençoe.